da Paróquia Evangélica de Sinop, estimados irmãos e irmãs que nos acompanham este culto nas mídias sociais. Eu quero saudá-los com a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, versos 10 e 11: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Até aqui, palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Em tempos onde a morte tem se esgueirado pelas portas das nossas casas, ouvimos a promessa de que Jesus Cristo quer nos dar vida plena, vida em abundância. Ser cristão é saber-se ovelha do bom pastor, que traz vida e vida verdadeira. Toda e qualquer proposta de morte não condiz com a nossa fé e a nossa caminhada com Cristo Jesus. Que o bom pastor nos conduza com a sua bondosa mão no dia de hoje e abençoe ricamente a nossa celebração, que realizamos mais uma vez, não em nosso nome, mas em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a termos um momento de oração. Oramos. Eterno e bondoso Deus, Deus da vida, nós te agradecemos por mais um dia que recebemos de tuas boas mãos. Te rendemos graças no dia de hoje por tua bondade, por tua fidelidade. Obrigado, Senhor Deus, por nossa vida e por podermos caminhar contigo mesmo quando estamos passando por um vale escuro da sombra da morte. Contudo, Senhor Deus, lembramos que muito do que nós sofremos e padecemos é fruto do pecado que habita em nós. Somos, Senhor Deus, pecadores, e nossos pecados nos levam para longe de Ti, e sempre que estamos longe de Ti, padecemos. Perdoa-nos, Senhor, quando não caminhamos contigo, quando nos desviamos do Teu caminho, quando não buscamos a vida, quando damos ouvidos às vozes de falsos pastores e falsos profetas que trazem a morte ao invés da vida. Pedimos, Senhor, perdoa-nos quando nossos gestos, atitudes, palavras, pensamentos vão contra a vida, vão contra, Senhor Deus, os propósitos que Tu tens para nós. Ajuda-nos a olharmos para Ti, a buscarmos somente o Teu querer, a buscarmos, Senhor Deus, orientação em Tua palavra. E é isso que também nós queremos fazer no dia de hoje. Por isso, purifica-nos com Tua misericórdia e nos dá um coração em paz. E assim nos prepara para ouvirmos a Tua palavra, que a nós será trazida neste momento. Pedimos-te, toca-nos com Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós a Tua graça e faze-nos compreender o Teu querer. Por Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Convido a nós cantarmos e assim nos preparamos também para ouvir a leitura bíblica deste culto. E restaura a alma.
eternamente justos são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Até aqui, palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco enquanto nós meditamos na palavra de Deus. Conta-se que em um evento importante na Inglaterra, pediram a um poeta que recitasse algum poema famoso para o público, para as pessoas que estavam no evento. O poeta prontamente concordou. E para demonstrar a sua capacidade, a sua destreza com poesia, solicitou que alguém da plateia escolhesse o poema. Poderia ser qualquer poema. Um senhor, já de idade avançada, com a voz trêmula, então tomou coragem e disse: recita o Salmo 23. Todos ficaram em silêncio. E após um tempo, sem se ouvir nada, o poeta então responde: sim, eu vou fazê-lo, mas com uma condição: que após eu recitar este salmo, o Senhor também o recite para nós de cor. O ancião concordou e o poeta recitou o salmo de forma magistral, com entonação emocionante, com classe, cheio de gestos vibrantes. Não esqueceu nenhuma vírgula, nenhum ponto. Realmente lindo de se ouvir, como só um poeta consegue declamar. Foi aplaudido de pé por todos, estavam impressionados. Ao terminar os aplausos, aquele senhor idoso então pôs-se de pé e começou a recitar o salmo com voz trêmula, abafada e sem os gestos exuberantes do poeta. Quando terminou, nenhum aplauso. Todos estavam de cabeça baixa e os olhos cheios de lágrimas. Nisso, o poeta volta a tomar a palavra, coloca-se ao lado do senhor idoso e fala: eu alcancei os olhos e os ouvidos dessa plateia, mas o Senhor alcançou-lhes o coração. Eu conheço o salmo do bom pastor, mas o Senhor conhece o bom pastor deste salmo. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este salmo talvez seja o salmo mais conhecido e mais recitado da face da terra. A maioria de nós sabe ele de cor, a maioria das pessoas já ouviu e pelo menos sabe parte dele de cor. Muitos livros, canções já foram inspiradas neste salmo, inclusive pinturas foram feitas. Inclusive pessoas não cristãs conhecem e já ouviram este salmo.
Mas há uma grande diferença entre conhecer o Salmo do Bom Pastor e conhecer o pastor deste Salmo. Nos últimos dias, esse Salmo tem me acompanhado de maneira especial. Já usei ele em algumas visitas, em alguns diálogos. Eu já escrevi sobre este Salmo, já preguei sobre este Salmo, ele é conhecido. Contudo, eu escolhi para falar dele mais uma vez neste culto, porque ele tem falado ao meu coração nos últimos dias, onde nós temos presenciado situações e momentos angustiantes em nosso mundo. Quando esperávamos que aos poucos a vida voltasse ao normal, as coisas se intensificaram. E parece que a cada dia as notícias de pessoas sofrendo com o coronavírus e de mortes têm se mostrado maiores. Eu quero destacar alguns pontos que nos ajudam a meditar mais a fundo neste salmo, neste texto maravilhoso. E nós podemos dividir este salmo em duas partes. Na primeira parte, o salmista Davi apresenta Deus como um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Um pastor cuidadoso, amoroso e bondoso. Na segunda parte, Deus é apresentado como um anfitrião que recebe um convidado em sua casa e não mede esforços para acolhê-lo e fazê-lo sentir-se bem. É dessas duas partes que eu gostaria de focar nesta reflexão. Primeira parte, Deus como nosso bom pastor. O salmista Davi começa expressando a sua confiança em Deus. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. De fato, Deus supre as nossas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Mas Davi não está se referindo simplesmente a uma vida de fartura e de abundância. Se assim fosse, não faria sentido este salmo falar sobre um vale da sombra da morte. Uma das coisas que este bom pastor faz é levar as suas ovelhas para lugares de descanso. Pastos verdejantes e águas tranquilas não eram coisas comuns aos habitantes do deserto. Esses lugares são chamados de oásis, lugares cheios de vida, abundância, refrigério, em meio ao deserto escaldante. Existem muitas miragens no deserto que fazem os viajantes enxergar um oásis onde não tem. Eles são facilmente enganados e muitas vezes morrem de sede e de fome. Contudo, Davi diz que Deus conduz o seu povo, o bom pastor conduz suas ovelhas para um oásis verdadeiro, não enganoso, não falso, não ilusório. Talvez nós estamos nos sentindo no deserto. Faz parte da vida de todo ser humano passar por fases e momentos de deserto, tempos de dificuldade, de escassez, de solidão, de dor, de sofrimento. Nós não estamos isentos destas situações. Contudo, Deus quer nos levar para um lugar de descanso, um oásis em meio a esse deserto. E você sabe aonde é esse oásis? Não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, é na presença de Deus, é na comunhão com Ele. Isso não é um lugar físico que nós podemos encontrar sozinhos. Em outras palavras, é como quando nos deitamos no colo de Deus e deixamos Ele cuidar de nós. O Salmo continua e afirma que esse bom pastor traz refrigério para a alma, guia os nossos passos, consola e protege. Mesmo em meio a um vale, a sombra da morte. É exatamente isso que nós experimentamos quando estamos no colo de Deus. Refrigério, descanso, consolo, ânimo e forças renovadas. Em meio a tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos visto e ouvido nos últimos dias, Deus quer nos levar a um oásis para podermos descansar.
Talvez seja isso que nós estamos precisando. Na segunda parte, Davi apresenta Deus como um anfitrião. A partir do versículo 5, a figura muda. Não é mais sobre um pastor e suas ovelhas, mas é sobre um anfitrião e seus convidados, seu convidado. Deus é apresentado como um anfitrião, alguém que recebe um visitante. Também aqui percebemos detalhes maravilhosos para o nosso relacionamento com o nosso Deus, como o pastor do Salmo. Ele prepara uma mesa, um banquete, uma festa para o seu convidado. E isso ainda de maneira que os seus inimigos possam vê-lo. Nas palavras do estudioso Luiz Saião, uma mesa preparada na presença dos inimigos. Que imagem estranha! A ideia é que o eterno Deus serve o seu fiel amado num banquete especial na cara dos seus inimigos. É como se Deus mimasse o seu servo numa farta mesa perante o olhar invejoso e perplexo daqueles que o querem mal. É uma espécie de santa pirraça, diz Luiz Saião. De fato, mesmo em meio a toda essa situação que estamos vivendo, com um inimigo invisível chamado Covid-19, nos amedrontando, nos atormentando, Deus nos prepara um banquete onde podemos deleitar-nos com sua presença. Deus supre nossa fome e nossa sede de comunhão, de vida, de paz e de esperança. E Ele vai além, Ele enche a nossa taça até derramar. Essa figura diz respeito à generosidade. Um anfitrião que recebia um convidado em sua casa e queria mostrar que era generoso e que estava honrado com a visita, enchia a taça de vinho do seu convidado até transbordar. Era a forma de dizer: aqui tem fartura e você é meu convidado de honra. O Salmo, queridos irmãos, termina dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus o acompanharão todos os dias de sua vida, seja no deserto ou seja no oásis. E ele estará na casa de Deus para todo sempre. Como eu disse, essa casa não é um lugar, não é um espaço físico, não é um templo construído de 4 paredes. Estar na casa de Deus é, antes de mais nada, estar na presença, no colo desse Deus maravilhoso. Que essas palavras te ajudem a meditar e a refletir sobre este salmo. E muito mais do que conhecer o salmo do pastor, possas conhecer o pastor do salmo. Que Deus te abençoe e te conduza a águas de descanso, a um oásis onde podes ter refrigério para a tua alma. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade
e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Eu quero compartilhar o destino da oferta deste final de semana. É uma oferta sinodal destinada então ao trabalho com jovens no Sínodo do Mato Grosso. Por enquanto os trabalhos estão suspensos, mas com certeza este recurso será muito bem-vindo assim que retomarmos as nossas atividades. Também lembramos que, com toda a situação se agravando, permanecemos com as atividades presenciais suspensas até uma próxima definição. Motivos de oração. A Emi pede por sua sobrinha Daniela Tide, de Santa Catarina. Ela estava com suspeita de Covid, está internada e está então passando por um momento difícil na sua saúde. E nós lembramos dessa forma também de todas as outras pessoas da nossa paróquia ou conhecidos nossos que estão enfrentando algum problema por conta do coronavírus neste momento. Nós oramos pela família da dona Selma Friedrich. Ela perdeu o seu irmão Oscar há poucos dias, no dia 8. Que Deus conforte o coração da dona Selma e de todos os seus familiares. Lembramos também de Noêmia Gering, da paróquia de Porto dos Gaúchos. Ela está internada aqui em Sinop. E que Deus assim a acompanhe e também fortaleça e ajude na sua restauração de saúde, e bem como com seus familiares, Deus esteja presente. Lembramos também em nossa oração, a Simone Schmidt pede oração pela saúde da sua mãe, Neide Pereira Gondim, que mora na Rondônia, fez cirurgia, está na UTI. Que Deus acompanhe e dê forças à Neide, a dona Neide, possa ajudá-la na sua recuperação, bem como acompanhe também todos os familiares. Incluímos assim na nossa oração todos os demais pedidos, pessoas que lembramos em nosso coração, na certeza de que Deus nos conhece e que Deus sabe de todos estes pedidos. Oramos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por este momento de culto, por Tua palavra. Obrigado que Tu és o bom pastor que cuida das Tuas ovelhas. Lembramos aqui agora destas ovelhas que estão entristecidas, enlutadas, adoentadas, enfermas. Lembramos em especial, Senhor Deus, destes nomes aqui citados, da família da dona Selma, pelo falecimento do irmão Oscar. Conforta o coração de todos aqueles que choram, que lamentam e que têm saudade. Lembramos da Noêmia, lembramos também da Neide, que estão adoentadas. Fortalece-lhes a saúde e devolva-lhes, Senhor Deus, o ânimo, para que assim também possam retornar ao seu convívio com sua saúde restabelecida. Fica com todos os familiares e também com aqueles que estão cuidando destas pessoas. Oramos, Senhor Deus, por todos aqueles que sofrem, seja por alguma enfermidade, seja pelo luto, pela saudade, pela solidão. Senhor, sabemos que nos últimos tempos muita dor e muito sofrimento tem feito parte da vida de todos nós. Conforta-nos, Senhor Deus, leva-nos para um oásis de descanso no Teu colo. Querido e amado Deus, oramos também pelas autoridades e por aqueles que estão buscando uma solução para este vírus, em especial a todos que estão envolvidos em pesquisas, médicos, cientistas, também pelos enfermeiros e enfermeiras que estão lidando na linha de frente. Dá, Senhor Deus, sabedoria a estas pessoas, ânimo e coragem. Cuida, Senhor Deus, para que também eles tenham sua saúde preservada. Oramos, querido Deus, por nossa população, oramos por todas as pessoas do mundo que estão assustadas, que estão preocupadas. Conforta, anima e fortalece-lhes. Senhor Deus, faz-nos enxergar a Tua mão bondosa, mesmo em meio a situações conturbadas. Querido e amado Deus, cuida da nossa igreja, de todos aqueles que pregam e anunciam Tua palavra, das lideranças, daqueles que estão, Senhor Deus, ainda de alguma forma tentando
comunicar a Tua palavra, mesmo que de forma virtual. Oramos, Senhor Deus, pelos membros que estão em casa sem poder se encontrar. Pai amado, cuida de todos nós. E em Tuas mãos nós queremos deixar nossos pedidos e agradecimentos na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção do nosso bondoso Deus, que o bom pastor te guarde em suas boas mãos, te conduza às águas tranquilas e que desfrutes da sua paz, tu e tua família. Vamos em paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria. Abençoado domingo, abençoada semana a todos nós. Amém. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Descanse o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanham.